tão bom ver na Bíblia, eu não sei se você tem essa percepção, mas me consola tanto me deparar com homens com limitações, com mulheres com limitações, como as nossas. Esses homens e essas mulheres que a Bíblia nos coloca diante dos olhos, são pessoas como nós, não são pessoas diferentes, eles não são mutantes, não são extraterrestres, não são super-homens, eles não têm superpoderes, eles são gente. E olhando para a Bíblia e vendo que esse povo conseguiu ser fiel a Deus, como um profeta Jeremias, na perseguição, na humilhação, na dificuldade, ele foi fiel a Deus, ele não abandonou a Deus, ele chega diante de Deus, ele é sincero, ele reclama, ele fala em oração para Deus. Está vendo? O Senhor mandou eu profetizar, olha o que eles estão tramando contra mim. Lá no capítulo 20 ele vai dizer: seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir, fostes mais forte do que eu e me subjugaste. Eu não queria mais dizer nenhuma das tuas palavras, porque eu me tornei escárnio diante dos olhos do seu povo. Todos riem de mim e falam mal de mim, porque eu sou fiel à sua palavra. Mas havia um fogo que me consumia por dentro, e eu não consegui resistir. É impressionante ver a humanidade que se dobra diante da vontade de Deus. É impressionante ver a humanidade desses homens e dessas mulheres que se dobram diante da vontade de Deus. Aí a gente vai ver no Evangelho Tiago e João, egoístas, querendo o melhor lugar, o lugar de destaque, e ainda pede para a mãe para ir lá diante de Jesus fazer o pedido. Claro, a mãe quer o melhor para os seus filhos, mas a gente vê a humanidade desses homens, egoístas, nem pensaram no outro companheiro que Jesus levava para baixo e para cima, esqueceram até de Pedro, nem lembraram do Pedrão, esqueceram de Pedro, porque eles queriam os melhores lugares. Gente igualzinho a nós, frágeis como nós, pecadores como nós, mas que se deixaram modelar por Deus, mas que se deixaram conduzir por Deus, que se deixaram trabalhar por Deus, que desejaram ser melhores. Existe esse desejo em nós, existe essa vontade em nós, de nós sermos coerentes, ou nós estamos de acordo com aquilo que o mundo vive, com aquilo que é a mentalidade desse mundo, com aquilo que o Espírito que age nesse mundo conduz. Nós estamos querendo ser coerentes. Eu posso testemunhar uma coisa para vocês, que me escandalizou muito no ano passado. Me escandalizou muito a incoerência de muitos cristãos na época da eleição do ano passado, porque eu fui percebendo que existem muito mais partidários no meio dos cristãos do que cristãos autênticos. Porque aquilo que nós anunciávamos, não como partidarismo, mas como defesa da fé, como um anúncio, uma denúncia daquilo que era errado e que nós não poderíamos ser coniventes, nós tínhamos que ser coerentes. Pessoas se levantavam ideologicamente, partidariamente, para ficar contra a verdade e a favor de partidos políticos. E isso é incoerência de vida, e isso é incoerência, é traição contra a vocação que Deus nos deu. Isso é uma vergonha dizer que nós somos cristãos e ficarmos a favor de partidos e contra Jesus Cristo. Isso é incoerência. Eu disse de uma realidade, nós podemos fazer uma análise de diversas outras realidades. E olha, cristãos católicos e de outras denominações, inflamados, capazes de agredir com palavras, capazes de humilhar, de dizer coisas terríveis e de fazer até ameaças para defender ideologias e negarem nosso Senhor Jesus Cristo. Negarem nosso Senhor Jesus Cristo por ideologias, por interesses, por partidarismos. Por isso que Mahatma Gandhi dizia que ele não era cristão, porque o único cristão que ele conheceu foi nosso Senhor Jesus Cristo, porque os outros não davam testemunho, não testemunhavam, não eram capazes de pagar o preço.
Meu irmão, minha irmã, para ser cristão de verdade hoje, nós temos que pagar o preço e às vezes sermos até considerados ridículos diante da sociedade, porque nós não vamos aceitar nadar aonde a correnteza está levando, mas nós vamos ficar do lado de nosso Senhor Jesus Cristo, e aí nós vamos viver aquilo que o profeta Jeremias está dizendo diante de Deus. Conspiram contra a minha vida, conspiram contra a minha profecia, conspiram contra a verdade, eu estou querendo o bem e eles querem fazer o mal. Quando você levanta a voz para defender a vida do momento da concepção até a morte natural, pessoas se levantam. Quando você levanta a voz para defender aquilo que é a coerência bíblica, Deus criou homem e mulher, Deus os criou para que o homem deixe a sua casa e se una à sua mulher e eles sejam uma só carne, e nós vamos relativizando aquilo que é a verdade, nós vamos engolindo aquilo que vai sendo jogado diante de nós, e nós vamos sendo incoerentes, nós vamos desonrando a Deus, nós vamos desonrando o nome de cristãos, nós vamos desonrando a vocação que nós recebemos de Deus. Você percebe que eu não estou apontando o dedo e dizendo você vai desonrando, mas eu estou usando nós. Você está percebendo? Eu não estou aqui acusando ninguém, eu estou me incluindo. Entende? Nós somos incoerentes. O chamado de Deus hoje é para que nós sejamos coerentes. E a coerência é a coerência da cruz, porque Ele está anunciando nesse evangelho, é o terceiro anúncio da paixão. Ele está subindo para Jerusalém para dar a sua vida, para morrer, para entregar-se, não simplesmente retiraram a vida dele. Ele vai dizer: ninguém me retira a vida, eu dou a minha vida por amor aos meus. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus ama muito você. Ele deu a vida por você. Ele foi capaz de chegar ao limite da obediência e morrer na cruz para que você tivesse a vida, para que você fosse liberto da escravidão do pecado, para que você, seguindo os passos dele, vivendo com coerência, venha experimentar a vitória contra o diabo, porque ele já venceu. Diga para o seu irmão: ele já venceu, para que nós assumamos com coerência a nossa vocação, e junto com ele, nós também sejamos vitoriosos. Dá o melhor sorriso que você tiver para essa pessoa que está do seu lado. Deu? Eu ainda não vi. Dá o melhor sorriso que você tem para ela. Diga para ela: ele já venceu, para que você caminhe em vitória. Diga para esse irmão: para que você caminhe em vitória. Diga para ele aquilo que a palavra diz aqui: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Dá mais uma vez um sorriso, que isso merece o melhor sorriso dos nossos lábios. Ele deu a vida para te resgatar da derrota. Diga para o seu irmão: ele deu a vida para te resgatar da derrota, do pecado, da humilhação. Ele deu a vida para te resgatar da morte e para que você experimente a vitória. Ele já nos resgatou, e isso precisa nos levar à experiência da coerência. Ele foi coerente, olha ali, ele não negou. Ele foi coerente com a vontade do Pai. Nós precisamos ser coerentes. Eu acho bonita essa humanidade que a Bíblia nos apresenta, porque Jesus não atendeu o pedido daquela mãe. Atendeu? Não, ele negou. Falou: olha, eu não tenho autoridade para isso. Quem escolhe quem vai estar à direita e à esquerda não sou eu. Mas por que Jesus negou aquele pedido? Os dois homens, João e Tiago, abandonaram Jesus? Foram capazes de viver a coerência e dar a própria vida.
Poucos anos depois, Tiago foi decapitado, foi morto. E João padeceu, porque eles entenderam o mistério. Vocês são capazes de beber do cálice que eu vou beber? Nós somos. Nós vamos ser coerentes. Por que eles beberam do cálice? Porque eles foram coerentes. Eles não fizeram conchavos com o Império Romano. Eles não fizeram conchavos com a liderança religiosa daquele tempo. Eles permaneceram fiéis à pregação, à inspiração, àquilo que eles tinham aprendido de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles foram coerentes. E nesse dia, nessa quarta-feira, o chamado que Deus nos faz é para que nós sejamos coerentes com a vocação que nós recebemos. Coerentes com a vocação batismal, coerentes com o chamado que Deus nos faz a viver a santidade, coerentes diante desse mundo mal, coerentes no meio da sociedade, na universidade que nós estivemos, na escola, no nosso trabalho, dentro da nossa família. As pessoas precisam ver coerência. Muitas pessoas estão se afastando da igreja, dos nossos grupos, por causa do contra-testemunho de pessoas que não têm sido coerentes. E às vezes lideranças, e às vezes pessoas de frente. Mas não precisa somente um contra-testemunho de uma pessoa de frente para escandalizar e afastar aqueles que estão na igreja. Um contra-testemunho de quem está sentado do lado, de alguém que se diz católico, que participa de grupo, de pastoral, de movimento, que vai à missa, mas que não vive a coerência que dá contra-testemunho. Nós somos chamados por Deus, nessa segunda semana da quaresma, a sermos coerentes, a não negarmos a nossa vocação cristã, a não fazermos concessões, a sermos realmente cristãos. A sermos realmente cristãos, a colocarmos o mandamento do amor em prática. Estou escrevendo um outro livro, e hoje eu estava revisando o capítulo 4 desse livro, e eu cheguei num ponto lá, em que o Espírito Santo, na hora que eu estava escrevendo, me inspirou, onde eu coloquei: às vezes nós dizemos que nós somos carismáticos, que nós somos pentecostais, mas uma das características do pentecostalismo apostólico, do viver a vida carismática dos apóstolos, está lá narrada ali nos primeiros capítulos dos Atos, até o capítulo 4. A palavra diz que no meio deles não tinha ninguém que passasse necessidade, porque eles colocavam o que eles tinham em comum, eles se preocupavam com os outros, eles viviam o mandamento do amor. Se nós dizemos que nós somos carismáticos e no nosso grupo, no nosso meio, existem pessoas passando necessidade, é uma mentira. Nós somos um bando de carismáticos, de araque, que não dá testemunho nenhum. Porque o testemunho de uma vida carismática, de uma vida pentecostal, é o compromisso do amor. Porque aqueles homens experimentaram, você vai ver lá testemunhado, nos Atos dos Apóstolos, a sombra de Pedro curava, o lenço, os aventais que tocavam na pele de Paulo, era levado aos enfermos, e os enfermos ficavam curados, os demônios saíam. Era uma atividade carismática violenta. Mas eles experimentavam o carisma maior do amor. Ninguém passava necessidade no meio deles. Eles tinham tudo em comum. Eles eram capazes de ver o que o outro precisava e partilhar. Partilhar o pão, partilhar o que possuíam. Nós precisamos ser coerentes nesse nosso chamado, esse chamado que Deus nos faz.